Nós já vimos duas maneiras de escrever a equação de uma reta. Tem a forma geral, que é quando eu escrevo assim, ax mais by mais c é igual a zero. E tem a forma reduzida ou inclinação corte, que é quando eu escrevo assim, y é igual a mx mais n. Nós vimos que o m é a inclinação da reta, eles chamam de coeficiente angular, mas eu não gosto desse nome, e o n é a coordenada y do ponto no qual a reta passa pelo eixo y, eles chamam de coeficiente linear. Mas existe uma outra forma de escrever a equação de uma reta, que é a forma segmentária. A forma segmentária. Que é quando eu escrevo da seguinte forma: x sobre algum número, que eu vou chamar de p, mais y sobre algum número, que eu vou chamar de q, é igual a 1. Essa é a forma segmentária da equação da reta. E ela é uma forma meio estranha, né? Tem esses denominadores aqui, tem o 1, mas nós vamos ver que ela é bem útil. Então vamos pegar aqui uma reta, pode ser 3x menos 4y menos 2 é igual a zero. Então vamos fazer um gráfico dessa reta. Vamos fazer aqui o eixo y, um pouco maior. O eixo x e o eixo y, assim. Vamos descobrir onde essa reta corta o eixo y e onde ela corta o eixo x. A reta corta o eixo x quando o y vale zero. Então, quando o y vale zero, eu fico com 3x menos 4 vezes 0 é zero, então isso aqui some, fica só o menos 2 é igual a zero. Então, fica 3x é igual a 2, ou x é igual a 2 terços. Então, a reta corta o eixo x aqui quando x vale 2 terços. Ou se você prefere escrever as coordenadas do ponto, seria 2 terços e 0. E onde ela corta o eixo y? Bom, ela corta o eixo y quando a coordenada x vale 0. Então, quando a coordenada x vale 0, eu fico com menos 4y, o 3x some, menos 2 é igual a 0. Então, menos 4y é igual a mais 2. Portanto, y é igual a 2 sobre menos 4, ou menos 1 meio. Então, quando x vale 0, o y vale menos 1 meio. Então, esse é o ponto no qual a reta encosta no eixo y, menos 1 meio. Ou se você prefere as coordenadas, a coordenada x vale 0 e a coordenada y vale menos 1 meio. E a nossa reta é mais ou menos assim. Eu imagino que você consegue fazer isso de cabeça, que eu estou fazendo bem detalhado até para você perceber depois qual é a relação com a forma segmentária. Bom, vamos transformar essa equação aqui na forma segmentária. Eu vou escrever a equação aqui do lado. 3x menos 4y. Nós queremos ter o número 1 do lado, então vamos começar passando o 2 para o outro lado. Vai ficar mais 2 do outro lado. E eu quero que esse 2 vire um 1. Então eu vou dividir toda a equação por 2. Vou dividir toda a equação por 2. Então eu vou ficar com 3 meios vezes x menos 4 dividido por 2 é 2y, é igual a 1. Nós estamos quase na forma segmentária, só que aqui eu tenho números multiplicando o x e multiplicando o y. Eu não quero isso, eu quero eu quero dividir o x e o y por alguns números. Mas é bem fácil de corrigir isso, porque eu tenho 3 meios vezes x. Bom, multiplicar por 3 meios é a mesma coisa que dividir por 2 terços, certo? 3 meios vezes x é a mesma coisa que x dividido por 2 terços. Da mesma forma, multiplicar y por menos 2 é a mesma coisa que dividir o y por menos 1 meio. Então, menos 2y eu posso escrever como mais y dividido por menos 1 meio. Porque quando eu multiplico, quando eu divido frações, eu preservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ficaria menos 2y. E, claro, é igual a 1. Então, agora eu tenho a equação da reta na forma segmentária. E o que tem de tão especial? Bom, observe que o denominador do x é justamente a coordenada na qual a reta corta o eixo x, o 2 terços.
é justamente o denominador. E o denominador do y é justamente a coordenada y onde a reta corta o eixo y. Então, essa é a utilidade da forma segmentária. Se eu tenho, por exemplo, a seguinte reta, x sobre 3 mais y sobre 4 é igual a 1, eu já sei que essa reta vai cortar o eixo y aqui no 4 e ela vai cortar o eixo x no 3. Vai cortar o eixo x no 3. Então, eu vou ter um ponto aqui, e a reta vai ser mais ou menos assim. Essa é a utilidade da forma segmentária. Desculpe. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tenho x sobre menos 1 quarto mais y sobre menos 2 é igual a 1, eu já posso fazer imediatamente um esboço dessa reta. Eixo x, eixo y. Ela vai cortar o eixo y no menos 2, vai cortar no menos 2, e vai cortar o eixo x no menos 1 quarto. Vai cortar o eixo x no menos 1 quarto. Então, a reta é algo mais ou menos assim. E claro, só para mostrar para você que isso tem fundamento, que não é apenas coincidência, vamos calcular isso de fato. Quando que a reta corta o eixo x? Quando a coordenada y é zero. Então, vamos transformar o y em zero e ver o que vai ser o valor de x. Então, quando o y vale zero, eu fico com x sobre menos 1 quarto é igual a 1. E dividir por menos 1 quarto é a mesma coisa que multiplicar por menos 4. Então, isso aqui, na verdade, é menos 4x é igual a 1. E, portanto, x, o menos 4 passa dividindo, x é igual a menos 1 quarto. Então, é justamente isso. A reta corta o eixo x ali no menos 1 quarto. Agora, vamos ver onde ela corta o eixo y. A reta corta o eixo y quando a coordenada x vale zero. Então, quando x vale zero, esse termo aqui some e fica só y sobre menos 2 é igual a 1. Multiplicando os dois lados da equação por menos 2, eu fico com y é igual a menos 2, que é justamente essa coordenada na qual a reta cruza o eixo y. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.